Bom, gente, vamos dar início então à nossa aula. Estava esperando 5 minutinhos aqui para ver se chegava mais alguém. Nós vamos então iniciar nossa aula sobre o Primeiro Império, tá? Eu não sei por que, sinceramente, eu não sei por que o terceiro ano tá falando de Primeiro Império, de período imperial. Eu juro para você que não é o normal assim, não. O normal é começar com a história do Brasil contemporâneo. É normal falar sobre Primeira Guerra Mundial, imperialismo, Primeira Guerra Mundial, depois crise de 1929, e aí ao longo do ano, né, desenvolvendo esses temas. Então, assim, eu não sei o pessoal que montou, mas eles montaram bem, assim, diferente, assim, do que a gente está habituado a trabalhar. Para vocês terem uma noção, primeiro Império, ela estaria no segundo colegial, né, no segundo ano EJA seria o normal, não no terceiro, mas a gente vai seguir porque vocês têm que fazer as atividades dele, né? Então isso é importante a gente seguir os pets certinho aqui. Mas não é o habitual mesmo, não. Bom, vamos então iniciar. Eu não sei se vocês estão com o. Não sei se vocês estão com o PET perto de vocês, mas hoje a gente vai fazer alguns exercícios dele, tá? Bom, vamos então iniciar. Eu vou apresentar aqui para vocês um slide, né, para vocês irem acompanhando aí a nossa matéria. Eu vou apresentar aqui para vocês, vou pegar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Período joanino? Sim, tá dando pra ver, professor. Opa, e aí, Fernando, bom? E aí, Renatão, tranquilo, cara? Firme demais. Bom, então a gente vai iniciar ali o nosso primeiro PET, pessoal. A primeira semana do PET está falando sobre o processo de independência do Brasil, tá bom? Eu vou voltar um pouquinho só para critério de esclarecimento mesmo, e depois a gente vai focar um pouco nesse primeiro império, que é bastante interessante. O processo de independência do Brasil e tudo mais. Bom, pessoal, período joanino, né? A gente vai ter um período onde o Brasil vai se transformar em uma parte do Império Português. Porque antes o Brasil era colônia, e colônia não era parte do Império, era terras conquistadas, né? E ele vai se tornar um pedaço, ele vai ganhar autonomia, ele vai ganhar mais importância. Ele só vai ganhar importância porque acontece um período em que o Dom João VI, nosso monarca, regente, porque quem era o ele é regente porque ele estava ocupando o espaço da mãe dele, a Maria Louca. Ele só estava ocupando porque a mãe dele era louca, teve problemas assim mentais e ela não podia assumir, mas ela estava viva ainda. Então ele era o regente apenas. Bom, o que aconteceu? Napoleão Bonaparte ele impõe o bloqueio continental em 1812.
e pouco, assim, 1807, 1807. E o Estado português, né, a coroa portuguesa, diz que vai obedecer ao bloqueio continental, mas na verdade continua fazendo relações amigas com a Inglaterra. Então o que acontece? O que é o bloqueio continental? Napoleão fala o seguinte: nenhum país europeu, né, do bloco europeu podia ter relações econômicas ou amigas com a Inglaterra. E Portugal fingiu de morto, né? Portugal fingiu que, não, tudo bem, a gente vai obedecer você, mas continua trabalhando aí com a Inglaterra tranquilamente. E o que Napoleão faz? Ele invade Portugal. Napoleão, ele pega as tropas deles e vai em direção a Lisboa. E o que acontece? Acontece uma fuga em massa. Gente, 15 mil pessoas da coroa, principalmente da coroa portuguesa, saíram, né, que faziam parte da coroa, os mais próximos ali, os principais comerciantes e tudo mais, saíram de Portugal de uma noite, de um dia para o outro. E eles foram escoltados pelos navios ingleses, tá? Então eles vieram rapidão para cá. Só que um rei, ele não pode pisar em terras coloniais. Eu não sei por que tinha essa frescura aí com Portugal. E aí o que o Dom João fez? Ele decreta que o Brasil não era mais uma colônia, e sim parte do território português, parte do Império Português e tudo mais. E aí ele atraca, né, na Bahia, em Salvador, por volta de 1808, né, e depois ele vai para o Rio de Janeiro, onde ele ia se instalar lá, e aí montou o Jardim Botânico, aí fez um monte de coisa lá. Bom, e aí começa a governar todo o Império Português daqui do Brasil. Portugal, ele deixa de ser invadido por Napoleão. Napoleão vai se concentrar em outras guerras, então na Espanha, vai se concentrar na Rússia, né? E aí ele vai administrar aqui do Brasil, que ficava o Mar Atlântico inteiro, né? Desculpa, o Oceano Atlântico inteiro, diferenciando aí o Brasil, afastando o Brasil da Europa. O que ele vai fazer quando ele chega aqui? Ele faz a abertura dos portos para as nações amigas, que no caso era só a Inglaterra. Só a Inglaterra que dava para ele fazer esse tipo de coisa. Os Estados Unidos também, só que os Estados Unidos era colônia inglesa. Não, desculpa, era um país que acabou de se tornar independente da Inglaterra. Então, eles estavam em rincha com a Inglaterra, então só tinha a Inglaterra mesmo para eles fazerem negociações e tudo mais. Então, vai ter uma grande relação econômica Brasil-Inglaterra. Beleza? Vai ter uma liberação das manufaturas, ou seja, o Brasil vai começar a comprar produtos da Inglaterra, né, e vai vender também para a Inglaterra. Outra coisa que vai acontecer, que é uma coisa muito inovadora no Brasil, que é o Tratado de 1810, que, entre várias decisões desse tratado, vai ter a permissão de professar a religião anglicana. Isso é interessante, por quê? Porque o Brasil, até 1808, até 1810, não podia ter nenhuma outra religião sem ser a católica. E a gente vai voltar a falar disso daqui a pouquinho. Porque Dom Pedro I, ele vai instituir o Estado confessional católico, ou seja, só vai poder ter a religião católica no território de novo. Então ele vai romper com esse tratado de 1810, mais para frente. É o filho do Dom João. E vai também, olha que loucura, eles dependiam tanto da Inglaterra, galera, que é proibido nesse tratado, está estritamente proibido, o julgamento de um inglês. Por exemplo, vamos supor, um inglês comete um crime aqui no Brasil, mata uma mulher. Ele não pode ser julgado no território brasileiro, ele tem que ser julgado na Inglaterra. Vocês acham assim, justo isso? Não. Absurdo, né? Aí por que esse absurdo acontece? Porque eles dependiam muito da Inglaterra. Então eles passavam o pano mesmo para os ingleses de tudo que é jeito. A política interna do Dom João vai ser o seguinte: o aparelhamento do Rio de Janeiro. Como assim? Ele vai usar o Rio de Janeiro do jeito que ele quiser, né? Ele vai construir a imprensa régia. No Brasil não tinha, gente. No Brasil não tinha
imprensa, não tinha revista, não tinha jornal, para você ter uma noção. E agora vai ter a imprensa régia. A imprensa régia é a imprensa do rei. Então, olha que interessante. É um jornal que vai falar bem do rei. É isso. Reino Unido e Portugal. E aí ele transforma em 1815 o Estado português nesse seguinte nome: Reino Unido de Portugal e Algarves, que é uma parte pequenininha de uma região na África. Em 1816, Maria a Louca, mãe de Dom João, morre e ele se torna rei do Brasil, ok? Nós vamos ter também como destaque nesse período joanino a missão civilizatória de artes, com um grande pintor aí, né, que vai vir, francês, Jean-Baptiste Debré, um dos primeiros a vir para o Brasil e fazer grandes pinturas assim do povo brasileiro. Então ele vai passar bastante tempo aqui. Então a gente vai ter a missão civilizatória, que eu vou mostrar algumas imagens que vocês conhecem muito bem, porque elas são muito recorrentes, tá? Hoje, o acervo do Debré, no Brasil, quem cuida é o Itaú, o Banco do Itaú, o dono do Itaú, na verdade. Ele montou, inclusive, um museu em São Paulo, na Avenida Paulista, onde fica exposto todas as obras do Debré que ele comprou. É muito legal, muito bonito. E vai acontecer também a Revolução Pernambucana, em 1817, tá? Uma revolução tentando um pouco mais de autonomia em relação à coroa portuguesa. Vai ser sufocada e o Brasil vai continuar do mesmo jeito. Tá vendo como eu falei para vocês que vocês já viram essa obra? Em algum momento vocês já viram essa obra. Essa é a obra de Debré. Vocês já viram essa obra? Essa imagem? Muito recorrente. Professor, para mim aqui ainda tá o texto, não tá a foto da obra, não. Ah, não mudou ainda não? Não. Ué? Para mim também não apareceu, não. Aí, ó. Agora apareceu. Eu não sei que problema que tem o PowerPoint com o Google Meet. Eu não sei, deve ter algum... Acho que teria que colocar em apresentação, não? Tá em apresentação. Ele tem esse problema mesmo aí. Eu vou dar um jeito aqui, vocês vão ver que vai dar para ver certinho, em instantâneo. Eu sempre faço isso, quer ver? Só um minutinho. Agora vai. Gente, uma coisa, viu? Ontem eu tive que cancelar uma aula porque... Aqui, ó, quebrei. Cancelar a aula porque a internet estava absurdamente ruim. Absurdamente ruim. A última aula estava assim... Foi tudo bem até chegar perto da última aula e a internet começou a falhar absurdamente. Então, qualquer coisa que vocês perceberem que está travando a minha voz, alguma coisa, vocês me avisam, tá? Por favor. Tá. Bom, hoje tem mais gente do que semana passada. Não, gente, tá certo. Tô doido. Que eu tem dois de mim aqui na sala. Bom, galera, essa é uma obra muito famosa do Debré, do Jean-Baptiste Debré, onde nós percebemos aqui a
Claro que ele não está pintando de forma muito naturalista e tudo mais, mas ele retrata cenas do cotidiano brasileiro naquele período. E aí as mulheres brancas sentadas e sendo educadas ali, costurando, fazendo isso daí, enquanto temos os escravos, né? As crianças escravas brincando no chão e tudo mais. Tem uma imagem também muito interessante, que é uma imagem um pouco até chocante, porque temos o senhor e a senhora sendo ali cuidados e abanados, né, pelos escravos, e as crianças ali soltas, né, brincando, e sendo alimentados pelos brancos, né, como se fossem, inclusive, cachorros, né. Eu sempre olho para essa imagem e percebo esse tipo de tratamento. Parece muito cordial, né, mas também parece muito desumano, né? Eu tô dando comida para a criança, mas a criança está numa posição assim muito degradante ali. É uma imagem muito tradicional também, né, do Debré. Só que ele vai fazer imagens de paisagem, ele vai fazer várias outras coisas. Aqui também temos dos senhores escravos, né, sendo carregado, eles andavam assim no Brasil, tá? 2 escravos carregando o senhorinho, aí o cachorro, um outro escravo, uma outra escrava, sempre carregando, assim, o brasileiro, no caso, o dono de escravo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a política externa de Dom João, antes de falar sobre a Primeiro Império. Política externa. Nós vamos ter uma conquista da Guiana Francesa. Lembra que eu falei para vocês que Napoleão Bonaparte tentou invadir Portugal, e acabou que a família real veio toda para o Brasil? Ele falou assim, ele aproveitou que Napoleão fez isso, e ele foi lá e anexou a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, que é um estado francês, é como se fosse São Paulo para o Brasil, sabe? A Guiana Francesa é um estado para a França, até hoje. É euro que acontece lá, que é circulado na Guiana Francesa até hoje. E é assim, para cima do Brasil. E eles, na época, era uma colônia, né? Hoje é um estado. O Brasil foi lá e invadiu a Guiana Francesa, claro que totalmente enfraquecida, né? É uma colôniazinha, tal, pequeno pedaço de terra. O Brasil era muito superior de questão de navios e tudo mais, e exército, e conseguiu invadir e tomou a Guiana Francesa até 1817. Depois de 1817, eles devolveram esse território. Também tomaram a província da Cisplatina, que é a Banda Oriental, que é o que a gente conhece como Rio Grande do Sul. Tá? O Rio Grande do Sul nem sempre foi brasileiro, ele foi tomado pelo Brasil, que é a região ali da província da Cisplatina, parte inclusive do Uruguai também, ok? E aí nós temos aí conquistado em 1821 importância dessa região, né, a Banda Oriental, a importância do Rio da Prata e a redução do charque, a produção do charque e couro. Já ouviram falar em charque? Alguém de vocês já ouviu falar em charque? Nunca ouvi falar, professor. Charque é tipo uma carne de sol. É uma carne de sol. Porque a gente vai ter nessa região grandes planícies, né? Partes do Rio Grande do Sul e partes do Uruguai. Até hoje, o Uruguai é um grande produtor de carne, né? De alta qualidade, assim. E eles produzem bastante charque, carne de sol. Como não tinha geladeira, esse tipo de coisa, refrigeração, eles produziam muita carne de charque, que é a carne de sol. Que a gente conhece, né? Carne seca também, né? Mas é mais carne de sol mesmo, onde eles colocam muito sal, né? E para preservar, né? A carne por mais tempo. E aí alimenta quase o Brasil inteiro aí com essa carne, né, em várias regiões. E o couro, né? Produção de couro, roupa, sapato, né? Vários outros artigos aí no couro também, graças a essa anexação aí da Banda Oriental, que é a província da Cisplatina. A importância do Rio da Prata, galera. Esse Rio da Prata, ele passa por baixo do Uruguai.
esse Rio da Prata, ele escoa do interior do continente americano para o Oceano Atlântico. É por conta desse rio, que vai muito por conta desse rio, que vai acontecer a Guerra do Paraguai em 1870, tá bom? Que a gente vai falar mais para frente. Porque esse rio é muito importante. O Paraguai queria ter um rio para escoar suas mercadorias para fora, né? Para o Atlântico, porque o Paraguai não tem mar, né? O Paraguai não tem praia, ele está no meio do continente americano lá, isoladão, né? Tem o Chile separando ele do Oceano Pacífico e o Brasil do outro lado separando ele do Oceano Atlântico. E um pouco para baixo tem o Uruguai e a Argentina também atrapalhando ele. Então o Paraguai está bem no centrão ali. Então veja só, galera, nós temos essas invasões, né? O Brasil vai conquistar territórios e vai adquirir algumas importantes regiões importantes de estratégia. Bom, agora chegamos a um ponto que a gente vai levar a falar sobre a independência do Brasil. A gente vai ter, galera, a Revolução do Porto. A Revolução do Porto vai ser causada em decorrência dessa ausência do rei. Veja só, nós temos, pessoal, um rei que foi para o Brasil e não voltou mais. E aí, o que acontece? Essa galera estava exigindo, né, movimento liderado aí por militares, tá bom? Estava exigindo o quê? O retorno da corte, a recolonização do Brasil, para o Brasil deixar de ter aquele papel importante que ele estava tendo, né, como parte do império, e também uma das intenções era diminuir o poder do rei. Essa Revolução do Porto, ela é conhecida por uma revolução com caráter mais burguês, ou seja, com uma exigência de mais direitos, onde o rei ele não era esse poderoso absolutista, monárquico e que mandava em tudo mais. Ele teria um papel muito importante de executivo, como se fosse um presidente, só que ainda teria que ter um congresso para aprovar as leis, um sistema judiciário separado, esse tipo de coisa, como é hoje mais ou menos. Então o rei ele seria submetido a uma constituição que diminuiria o poder dele. Então essa Revolução do Porto, eu vou ler um trecho aqui bacana para vocês sobre a Revolução do Porto aqui, ó. Foi um movimento militar iniciado em agosto de 1820 na cidade do Porto, né, ao norte de Portugal, espalhando-se rapidamente para outras regiões. Eu estou lendo um livro aqui para vocês, ó. Um artigo de um livro aqui. Outras regiões do país até chegar à capital, Lisboa. Né? Então, a Revolução do Porto inicia-se na cidade do Porto, uma importante cidade para mercadorias e tudo mais. Nesse caminho, conquistou o apoio da burguesia, do clero, da nobreza e do exército. Todo mundo ali começou a topar essa Revolução do Porto. Enfim, dos demais importantes estratos da sociedade. Então, a gente tem aí uma influência liberal, né, que está acontecendo no mundo todo, né, a Espanha, a Grécia, vários outros lugares estão exigindo direitos, né, mais direitos sociais, mais direitos políticos e democráticos, né, para a sua população. Pode falar, Ana. Eu tô com 1% de bateria. Se cair é porque meu celular desligou, tá? Tudo bem, Ana. E também... aula e depois eu assisto pelo grupo que geralmente você manda, né? Exato. Fica tranquilo que vai continuar gravando e aí você pode assistir o restinho lá, tá? Tem mais 10 minutinhos de aula também. Bom, continuando, eu estava lendo aqui sobre isso. Bom, então nós vamos ter então uma retomada, né, um pedido de retomada de retorno da corte. E aí, Dom João, galera, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, se eu não for, eles tomam Portugal, né, o grupo que está fazendo essa revolução, e a gente fica sem Portugal, né, na Europa. Então, o que ele faz? Ele
retorna para Portugal, abdica seu trono e entrega na mão do seu filho, tá? O Dom Pedro I, ok? Um mulherengo, tá, pessoal? Muito conhecido por ser muito mulherengo, um cara que não tinha muito as qualidades de um monarca e tudo mais, e ele estava mais preocupado ali com as coisas do Brasil mesmo, e fazer as coisas ali, então estava de boa. Então nós vamos ter um rei, né, um rei abdicando do poder, né, do Brasil, voltando para Portugal com a sua corte e deixando o seu filho como rei aqui no Brasil. Ele ainda, galera, ele vai ser meio que parte do Brasil, e aí o Brasil, é aí que entra a brincadeira. Em 1822, que o Brasil, né, por volta desse período, ele vai se tornar independente. Então, 1822, né, em 7 de setembro de 1822, o Brasil vai se tornar independente. A bateria está com 2%. Tá acabando, Érica. Fica tranquila. Ó, vamos então para mais um ponto aqui. Período imperial. O Dom Pedro I, galera, tem uma super pressão para ele também retornar para Portugal e o Brasil se tornar colônia novamente. Só que ele percebe que isso, né, estaria errado. Então, o que ele faz? Ele declara a independência no dia 7 de setembro para reivindicar o Brasil para ele, né, e romper com a coroa portuguesa. E nessa brincadeira, o Brasil vai ter que pagar uma indenização para Portugal de 2 milhões de libras, tá, emprestados da Inglaterra, e a Inglaterra também vai endossar que o Brasil é um país independente. Isso é interessante. Para um país independente ser independente, outros países têm que reconhecer ele como independente, tá bom? Senão, ele não é um país independente. E aí nós vamos ter o início de uma disputa política muito grande. Qual disputa política? Dos portugueses que são portugueses estão no Brasil, tá bom? E dos brasileiros, da aristocracia brasileira. Então a gente vai ter dois grupos, né, disputando o poder aqui no Brasil. Olha essa charge aqui para a gente terminar a nossa aula. Nós temos aqui os exaltados querendo, né, a democracia. Temos aqui um português, que são os moderados, né? E os restauradores ainda pensando em o Brasil se tornar parte ainda do Império Português, tal, que está meio que dormindo no ponto, né? Então temos os portugueses exigindo a manutenção desse poder e temos os brasileiros exaltados, né? Que vão ser chamados de exaltados, exigindo ali uma mudança, né? Mais direitos, mais liberdade em relação ao que a coroa portuguesa estava colocando e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o PET, só para a gente fazer um exercício e terminar a nossa aula aqui. Cadê? Eu acho que vocês estão com o PET de vocês aí, né? A gente vai fazer um PET e aí vocês já marcam esse PET aí como o primeiro exercício aí como feito, tá bom? Nós temos aqui, ó, observe o quadro abaixo, grupos políticos no Brasil, né? A gente vai ter o Partido Brasileiro, dominado por fazendeiros, tá bom? E o Partido Português, formado por militares e comerciantes portugueses. Bom, o grupo brasileiro, ele era dividido. Temos os conservadores, né? Liderado por José Bonifácio de Andrada, defendia o poder central forte, né, do rei, no caso, mais poder ao imperador e províncias mais enfraquecidas. A gente vai ter os liberais exigindo mais direitos e tudo mais. Defendia a descentralização administrativa do imperador, com mais autonomia para as províncias e menos poder ao imperador. Ou seja, Pernambuco não queria que o imperador fosse forte. Né? Regiões mais ricas do Brasil não gostaria que o Brasil tivesse uma concentração muito forte de poder na mão do imperador.
né? Porque o cara é português e tudo mais. Bom, e o Partido Português buscava influenciar o imperador para assim defender seus interesses na recolonização. Olha só, os caras querendo que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Bom, galera, vamos lá. Ao analisar os grupos políticos que se organizaram no Brasil no pós-independência, podemos concluir que, após a independência, houve grande articulação pelos grupos políticos em torno de um projeto de centralização política. Olha aqui, após a independência houve grande articulação pelos grupos políticos em torno do... Então, assim, não é todos, né? Não é unânime. Nós vamos ter aqui os conservadores, bacana, e esses daqui querendo a recolonização. Então, não estava tão interessados assim. Havia uma divergência de opiniões entre os membros dos grupos políticos no Brasil em torno de seus projetos para o país, o que ocasionou uma série de atritos ao longo do período imperial. Muito bom, essa daqui é uma alternativa muito interessante. Vamos manter ela como step aí. O projeto federalista conseguiu agregar tanto os grupos políticos brasileiros quanto os grupos políticos portugueses. Não, porque o federalismo, o que é? É mais autonomia para as províncias. E os portugueses não queriam isso. E nem todos os brasileiros, né? D. Os grupos liberais defendiam a descentralização política e administrativa do Brasil, e por isso eram chamados de recolonizadores? Não. Recolonizadores era o Partido Português, não é? E E. Entre os conservadores, a luta pela autonomia das províncias teve grande repercussão. É por isso que ficaram conhecidos como os grupos descentralizadores. Não, os conservadores queriam fortalecer o poder do imperador e diminuir a das províncias. Então, alternativa correta, alternativa B. Concordam? Tá tranquilo? Esse exercício foi tranquilo? Foi tranquilo sim, professor. Beleza. Então é isso, pessoal. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu vou... semana que vem vamos falar um pouco mais, né, sobre o período da independência. Claro que a gente vai até terminar essa semana aí, né? Sexta-feira, no caso, a gente vai terminar essa primeira semana, vamos fazer o exercício e vai ficar de boa. Eu vou fazer... Ai, caramba, eu esqueci de fazer a chamada, mas eu vou colocar aqui porque a Érica e a Ana saíram, mas eu faço aqui rapidinho. Só um minutinho, gente. Eu vou fazer uma chamada aqui. Lista de presença. Beleza. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí. Boa noite, né? Boa noite, Paola. Essa aula vai estar gravada, eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Um forte abraço para vocês, então. Boa noite.